Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês. Vamos fechar aí o nosso trio de aulas do capítulo dos veículos, né? Só fazendo uma pequena ajuda à memória. Os veículos o professor dividiu em 3 partes para a gente potencializar, para a gente explorar melhor cada uma das partes, né? Primeiro, nós trabalhamos o quê? Primeiro, nós trabalhamos as disposições gerais, né? A gente viu todas as classificações de veículos, nós vimos também a relação lá de dimensões e medidas, né? A segunda parte é a segurança veicular e agora a terceira e a última parte, né? Que são aí, vamos falar da identificação dos veículos, né? Então vem comigo, né? Para fechar com chave de ouro esse trio, né? Professor, e aí? Artigo 114 ao artigo 117, né? Professor, fala pra gente aí. Então, cada artigo desse aqui, nós teremos o quê? Um instrumento para a identificação do veículo, exatamente. Nós temos quantos instrumentos pelo Código de Trânsito Brasileiro para se identificar o veículo? 3, né? Então, o primeiro instrumento de identificação está consagrado aqui no artigo 114, nós vamos falar do chassi do veículo, né? A marcação do chassi, né? Depois, professor, os artigos 115 e o artigo 116 vai falar do assunto, claro, mais importante, na minha opinião. O mais importante, por quê? Porque pode ser cobrado em prova, que é placas, né? Nós vamos falar de placas, né? E o artigo 117, ele vai tratar da inscrição, né? A inscrição, né? E a inscrição aí do veículo, né? Isso aqui é um termozinho, que é aquela plaquinha que é colocada em determinados, principalmente em caminhões, né? Veículos, em especial os caminhões, né? Bacana? Então tá aí para vocês os 3 instrumentos de identificação. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque o aluno vai fazendo um mapa mental, ele vai construindo um juízo de valor e assim ele vai ficar competitivo, né? Então essas aí são técnicas de quê? De memorização. Quando você chega, quando o professor comunica para você, início da aula, olha pessoal, vem cá, nosso objetivo hoje é falar identificação de veículos. Identificação de veículos são 3 pontos que vocês devem saber. Tudo sobre o chassi, tudo sobre a placa e tudo sobre a inscrição indicativa. Esses 3 pontos, né? Ok? Então vamos comigo. Primeiro vai ser o quê? O chassi, né? Olha aí, artigo 114, né? Ah, professor, o chassi é um cara que é o quê? Ele tem uma marcação específica num local bem apropriado, tem resolução disso aí, nós já gravamos inclusive, isso aqui, ó, marcação do chassi, né? A identificação do veículo, artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente, primeira informação, então todos os veículos deverão ser, em regra geral, identificados obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Nós já vimos na resolução 24 que lá tem as partes específicas que o CONTRAN determina que os veículos sejam gravados o seu chassi, né? Então tá aí para vocês essa informação aí muito importante, né? Então esse aqui é um exemplo do chassi, né? Professor, o que mais? Vamos lá, parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º, ele traz, ele informa, né, para os usuários do trânsito quem tem a responsabilidade de fazer a marcação no chassi, né? Quem tem a responsabilidade de fazer essa marcação, né? É claro, professor, quem que é o cara mais, quem que deve ser, tirando o código, mais apropriado? Cara, tem que ser quem? Tem que ser o próprio fabricante, né? Então, a gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas características, né? Além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado, né? Então tá aí para vocês, né? Então esses números aqui, cara, tá? Esses números aqui, ó, esse aqui é um número oficial do chassi, você pode ter certeza, né? Isso é claro que eu não sei, mas aqui, ó, dependendo da posição desse número aqui, ele comunica exatamente isso, ó, ele vai comunicar quem fabricou o veículo, né? As características do veículo, o ano de fabricação, e o ano de fabricação do veículo. E tem outras informações aqui que tem no chassi também. Isso aqui que a legislação colocou como mínimo, né? Outra informação importante, que o número do chassi ele é único e não pode ser alterado, né? Quando fabrica, então quando o fabricante constrói,
monta, por exemplo, uma montadora fabrica um veículo, né? Ele já faz essa marcação de acordo com as regras do CONTRAN. E aí, professor, aí ele tem que informar, ele vai cadastrar esse veículo que ele produziu no RENAVAN. Então ele já leva consigo, né? Professor, e aí, professor? Esse número do chassi, regra geral, não poderá ser alterado. Não poderá ser alterado, né? Ok. Professor, vamos lá. O que mais? Pode ter regravações? Pode ter regravação, né? Pode ter regravação. Tá? Mas a regravação é a exceção da exceção, né? Professor, eu não enxergo, professor. Como que o cara vai danificar o número do chassi? Muito bem, vamos lá. O veículo foi roubado, né? O veículo foi roubado, o seu veículo, e o criminoso, na tentativa de ocultar a prova do crime, ele foi lá e ele adulterou, ele lá danificou o chassi, o número do chassi, danificou, né? E aí, professor? Danificou, cara, né? Aí é o seguinte, o carro foi recuperado. Você recuperou o carro, você verificou, pô, não tá lá, professor. Ô, professor, meu número não é mais esse, ele rabiscou, e agora, professor? Cara, isso aqui é um carimbo, que o carro é seu, tá registrado lá no RENAVAN. Aí, você vai para o artigo 114, parágrafo 2º. Essa é a sua solução dos seus problemas, né? Vem comigo. As regravações, então, primeiro, vamos lá. Regra geral, não pode alterar. Segundo, pode regravar? Pode, mas nessas condições, ó, quando necessárias. Tão somente quando necessárias. E além de necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito, né? Quem que é essa autoridade executiva de trânsito? Lá na aula de competência é o DETRAN, né? Aí, o DETRAN, né? E somente serão processadas por estabelecimentos por ela credenciados, ou seja, né, lá por empresas credenciadas, né, mediante a comprovação da propriedade do veículo. Aqui já indica exatamente em qual situação vai ocorrer a bendita regravação, né? A propriedade, você vai ter que provar que aquele veículo é seu. Porque um dos elementos fundamentais de prova que o veículo é seu é o chassi. Tá? É o chassi. Nós sabemos que as fábricas produzem milhares de veículos iguais, né? Um igualzinho ao outro, né? Branquinho, tal, ano, tudo certinho, né? O cara foi lá, riscou o número do chassi e daí, né? Foi, né? Então você vai ter que comprovar que o veículo é seu, né? Você vai fazer esse elemento de prova, aí você vai proceder à regravação. Mantida a mesma identificação anterior, né? Então você vai manter o mesmo número anterior, inclusive o ano de fabricação. Bingo! Tá aí para vocês. Expliquei as possibilidades e o exemplo aí mais plausível em relação à regravação do número do chassi, né? Prof, tem mais? Claro que tem, né? Vamos aí para o último parágrafo aqui do chassi, né? Vem comigo, tá todo aqui em negrito, em itálico, porque ele é importante, olha só. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificação na identificação do seu veículo. Olha aí. Nenhum proprietário. Professor, eu sou proprietário do meu veículo. É seu, claro, está aqui nota fiscal. Você pagou, é seu, cara. Professor, mas eu não posso mexer nesse numerinho. Não, você não pode mexer nesse numerinho. Se você mexer nesse númerozinho aí, cara, tá? Primeiro, você vai estar o quê? Cometendo uma infração de trânsito. Mas, além disso, você está cometendo um crime. Você não pode adulterar a numeração de chassi. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito. O DETRAN que tem que autorizar você fazer o quê? Fazer, ordenar que faça modificações na identificação do seu veículo, né? Não pode, na identificação do seu veículo, claro, no capítulo aqui do chassi. Inclusive, se o sujeito fizer isso, né, ele for peitudo e mata, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair lá no Código Penal, ele está cometendo um crime, né? Olha a pena aqui, ó, reclusão, nem detenção, né? O legislador aqui, ele bateu duro, ó, reclusão,
de 3 a 6 anos e mais multa para o sujeito, né? Vamos lá, ó. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, né? Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada a de um terço, uma qualificadora, né? Está aumentando, majorando, né? Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribuiu para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então tá aí para a galera, o cara que fizer isso, além da infração de trânsito, ele está cometendo um crime aí, tá? Um crime. Professor, por que tudo isso? Cara, porque no Brasil é duro, né, cara? É muita falsificação, é muita gente querendo tirar vantagem, né? Prof, qual que é a resolução? Resolução 24, né, de 98, estabelece o critério de identificação dos veículos a que se refere o artigo 114 do CTB, que é exatamente isso. Está gravado? Está gravado, está na área do aluno. O aluno aí que deseja aí aprofundar esse assunto, né, então eu recomendo que você, professor, eu tenho recebido algumas mensagens aí do WhatsApp aí, mas não está no meu edital. Cara, eu gosto assim, cara, eu gravo o código, né, e eu gravo as resoluções, eu coloco todo na pasta de trânsito, né? Então, se você quiser aprofundar mais sobre o chassi, vai lá, dá uma lida, dá uma assiste a aula da resolução, dá uma passada no material, só para você ter aí uma orientação. Agora, se estiver no seu edital a resolução, aí você é obrigado a assistir, tá? Bacana? Vem comigo, 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas de agora o 115, né? Eu já fui direto na leitura. Então, o 114 nós falamos de quê? De chassi. O segundo instrumento de identificação do veículo, o mais comum de todos, né? O mais comum aí, o mais importante de todos é a placa veicular. A placa veicular está disposta no artigo 115 e 116, ok? Então, vamos lá, cabeça do artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então vem comigo, vamos lá, algumas informações. Primeiro, né, que a placa veicular, claro, óbvio, é evidente, né, que ela é o que? Externa, na parte dianteira e na parte traseira. Bacana, né? Por que ele fez questão placa dianteira e placa traseira? Por exemplo, eu digo para vocês, algumas vezes eu fui para os Estados Unidos, né? E lá a obrigatoriedade do código de trânsito deles é somente na placa traseira. Na placa dianteira ela é facultativa, lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui no Brasil é dianteira e traseira. Pronto, né? E esta placa, ela tem que ser devidamente lacrada, né? Olha aí, no caput, né? Ela tem que ser devidamente lacrada aí, é o lacre do Detran, né? Só que, no mesmo artigo 115, salvo engano, no parágrafo 9º, ele vai dar uma amenizada aqui nesse lacre. A gente vai falar para vocês aí um pouco mais para frente, né? Outra informação importante, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então, nós temos aí, o Brasil está numa transição de placas, né? Então, nós temos a resolução 231, que é o modelo atual, antigo, né? Antigo de placas, né? E temos o modelo da resolução 729, que é do Mercosul, né? Então, nós temos dois modelos de placa aí, calma, né? A gente vai falar nisso depois que nós terminarmos aí, placa do Mercosul, depois que nós terminarmos o artigo 116, bacana? A gente vai falar muito sobre resolução do CONTRAN. Então, tá aí para vocês, né? E agora, pessoal, agora vamos para os parágrafos para completar o comando geral da placa do 115. Primeiro, né? Olha só, parágrafo primeiro. Os caracteres das placas serão individualizados, olha, para cada veículo. Opa! Então, as placas serão individualizadas para cada veículo, né? Calma, calma, né? Isso eu me lembro muito bem, cara, porque o código de 97. Em 97 eu já tinha minha CNH. Prof, verdade, aí já tinha minha CNH, né? Tá? A minha CNH, a primeira CNH minha, a primeira vez,
Foi de 95, tá. Isso que eu vou falar para vocês aqui. Placa, né? Olha só, vem comigo. Antes do CTB, tá? Antes do CTB, não era assim. O CTB que trouxe o conceito. As placas serão individualizadas para cada veículo. O que quer dizer isso? Você foi lá, você comprou um carro zerinho, aquele cheirinho de carro zero, foi lá e emplacou. Aquela placa que foi do carro, agora ela é do carro, ela não é sua mais. Quando você vender esse carro, o cara vai levar aquela identificação, aquela combinação de placa com ele pro resto da vida do carro. Não tem mais. Antes não. Antes, toda vez que você trocava de propriedade, trocava de placa. Agora não, isso aqui foi um ganho, né? E aumentou o controle, né? Então agora, isso aqui é de 97 para cá. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo. Ponto final, ok. E vai acompanhar para o resto da vida, né? E o acompanharão até a baixa do registro. Aí, ó. Até a baixa do seu registro. Isso já falei para vocês. Então, a partir do momento que tem aquela placa, acabou. Aquela placa é individualizada, ela pertence àquele veículo, àquele conjunto, está lá no Renavan e acabou, né? E vai acompanhar até a baixa do veículo, né? Baixa do registro, né? Baixa do registro é quando o veículo deixa de existir. Ele não vai circular mais, né? E quem trata da baixa do registro, né? A gente vai explicar isso lá no artigo 120, né? Que é o registro, e o 121 trata da baixa do registro. A gente vai falar isso, onde o carro deixa de existir. Sendo vedado o seu reaproveitamento. Já caiu muito em concurso isso, né? Ah, professor, tá acabando os números aí, né? Não, né? Agora é vedado. Antes a placa era assim, ó. Eram duas letras, né? E 4 números, né? Aí mudou para 3 letras, né? 4 números. Agora mudou de novo, né? O cara trocou aí uma letra por um número, né? Um número pela uma letra, né? Tá aí pra galera. Então, o artigo 121, parágrafo 1º, aliás, o parágrafo 1º, a gente fala do que da placa, ela é individualizada e acompanha um veículo. Bacana, né? Tudo bem. Professor, então, o veículo, ele tem uma placa só. Bacana. Uma placa só e vai acompanhar. Olha só o desafio para você. Posso trocar os caracteres da placa de identificação? Posso trocar os caracteres? Professor, eu não estou contente com essa numeração, professor. Tá, eu sou LAC, né? Professor LAC, eu quero uma numeração LAC. O carro que eu comprei não tem esse tal do LAC. Eu quero. E aí, eu posso? Regra geral, não. Né? Por que não, professor? Porque a placa acompanha o veículo, você para controle, isso é importante demais para os órgãos de fiscalização. Só que é o seguinte, você está lá na sua residência, de boa, né? Aí toda vez que chega o correio, aparece uma multinha para você. Pum, uma multinha aqui, uma multinha ali, uma multinha aqui, uma multinha ali. E aí, professor, né? E aí, professor, cara, você está lá na sua residência, cara. Você não foi você. Você mora em Cuiabá e você recebeu aí multa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, lá em Sergipe, não, João Pessoa, cara, né? Em todos esses lugares, cara. E aí, professor? Cara, você tá lascado. E aí? Significa dizer que o seu carro foi o quê? A placa foi clonada, né? Isso é um crime, cara. A cabeça do crime é duro, cara. O crime é demais. Então, ó, posso trocar? Depende, cara, né? Depende, né? Aí você depende de quê? De um processo administrativo. Quem vai tratar desse assunto é a resolução do CONTRAN 670. Estabelece o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. Você foi vítima do crime. Você está tendo vários... Rapaz, você está lascado. O cara que tem um dó do cara que... Cara, não roubaram o seu carro, tá lá. Simplesmente o sujeito foi lá e clonou, cara, a placa sua, né? Mas por que ele fala isso? Porque você vai lá, você tem lá um Sandero branco, entendeu? Tá lá, placa tal. O cara vai lá, ele pega aqueles dados daquela placa, ele rouba aí em qualquer parte do Brasil e manda fazer essas placas e
coloca lá, pronto. Clonou, né? Clonou o carro, tá aí. O policial olha lá a placa, né? Pô, é o carro, realmente das características dele. Só que não é dele o dono, é do seu carro, né? Aí, disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com a combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original. Então tá aí para a galera aí, né? Então isso aí é mais uma informação para você, é uma exceção à regra única de placa, uma placa para cada carro, né? No caso aqui, o carro vai ter mais de uma placa, né? A que foi clonada, que ela vai ser cancelada, e uma outra placa, mas tem que ter processo administrativo, é um processo meio burocrático isso aqui, ok? Bacana, vamos lá, outro dispositivo, tá? Outro dispositivo aqui, placa verde e amarela, né? Então, placa verde e amarela, é uma placa específica, né? Uma placa aí para identificar as grandes autoridades do governo, né? Quando você fala placa verde e amarela, já vou uma dica para vocês que na outra, no parágrafo 3º, o legislador criou outro tipo de placa especial, que é uma placa específica, uma placa especial. Isso aqui é placa verde e amarela. Para você ficar fácil, né, entender, você tem que colocar placa verde e amarelo, é somente para autoridades federais. Aí, ó. Federais. Tá? As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente para os veículos de representação pessoal. Ó, tá? Ó, federais e para... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau. Clique lá.